Olá, amigos! Bom, agora vamos falar da pliometria propriamente dita. Vamos abordar um pouco a pliometria e vamos ver agora nesse bloco, nesse módulo, a abordagem fisiológica do treinamento pliométrico. Mas só para você ter uma ideia, a referência em treinamento pliométrico, na minha opinião, no mundo, é o Verkhoshansky, um russo, que na década de 50 ele desenvolveu um método chamado método de choque. O que é composto esse método de choque? É um treinamento baseado na capacidade reativa do sistema muscular, onde ele sai de um padrão excêntrico para uma contração concêntrica. E isso faz com que todo o movimento melhore a sua potência, a sua velocidade de execução com força. Então, o Verkhoshansky ele foi um revolucionário já naquela época em desenvolver um método onde melhorava consideravelmente a força do organismo como um todo, através de movimentos simples, como o ato de saltar. A pliometria ela funciona basicamente como uma sequência de contrações, onde você parte de uma excêntrica, que é a preparação do salto, aonde você vai para a isométrica, que é onde acontece a transição entre excêntrica e concêntrica. E o que acontece nisso tudo? Quando você tem um tempo de transição mais eficiente, quando o seu tempo de transição ele é menor, e a transição que eu estou dizendo é a contração isométrica. Então, eu saio de um padrão excêntrico, vou para um padrão concêntrico. Quanto mais rápido eu fizer essa transição do excêntrico para o concêntrico, melhor a minha transdução da força. Mais força é projetada, a otimização da força será melhor. Essa força que ela sai do padrão excêntrico e vai para o padrão concêntrico da contração, faz com que o indivíduo fique mais forte, faz com que o indivíduo fique mais potente com relação ao movimento. E a pliometria é um método extremamente brilhante que consegue transferir essa força dos saltos para movimentos simples, como corridas, arremessos, deslocamentos, saltos, na verdade não saltos verticais, saltos horizontais. Então tudo isso a pliometria é capaz de transferir a força de um treinamento pliométrico para o esporte ou o movimento em si. E esse talvez seja o grande diferencial do treinamento isométrico. Mas para que esse fenômeno, para que essa transição aconteça, a relação de força de excêntrico para concêntrico deve ser quase que imediata. Então, se demorar muito tempo, o que acontece? Essa energia ela é dissipada, principalmente na forma de calor. E um dos pontos que a gente vai discutir é justamente isso. Quando o indivíduo não tem base nenhuma de salto, o que ele tem que fazer? Ele salta e espera. E depois salta de novo. Quando já é um indivíduo mais condicionado, a sequência de saltos tem que ser contínua, para que gere uma adaptação. Então isso faz parte do processo de preparação. Então quanto mais rápida essa transição da excêntrica para a concêntrica, passando pela isométrica, melhor vai ser essa transdução da força. Quanto mais lento, menor. E quando a gente fala da abordagem fisiológica, vamos falar do que é composto o componente contrátil e como acontece o processo de contração. Então, na ação muscular, a gente trabalha com três componentes básicos. O componente contrátil, que é a actina-miosina, que faz o deslizamento. O componente elástico em série, que a parte ativa está no componente contrátil e a outra parte passiva está no tendão, é que faz com que o processo gere o movimento, como a gente pode ver aqui na figura, né? O componente elástico em série, o componente contrátil e ali o CEP. O CEP é o componente elástico em paralelo ao componente contrátil. Então todos eles funcionam de forma que vão ajudar a efetivação do componente contrátil, para que tenha maior velocidade de contração e com isso possa ter melhor performance contrátil. Então o componente elástico em paralelo, né, que é o CEP, é o sarcolema, é o endomísio, o perimísio, o epimísio, são as estruturas que permitem que o componente contrátil possa fazer a contração de forma mais eficiente e com isso a transmissão de energia ou da força do músculo para o tendão, gerando um movimento mais rápido e mais forte. Aí como é que funciona? O componente elástico em série, ali a relação do tendão,
componente elástico em paralelo, que vai armazenar energia, e o componente contrátil, que vai fazer com que a energia, onde vai ser originada a energia para acontecer o movimento. Dessa forma, você vai ter uma maior efetividade na produção de força pelo treinamento pliométrico. E como acontece essa relação de contratabilidade? Nossa, quase que me enrolei, né? Vamos lá. Então aqui você está observando aqui os sarcômeros. Então quando o sarcômero está mais estirado, você vê ali a relação das proteínas contráteis e actinimiosinas, elas ficam quase que perdem o contato, ou digamos assim, que seria nessa parte mais superior. E ali embaixo elas já ficam sobrepostas. É o que a gente pode interpretar quando a gente tem movimento em ângulos diferentes. Então a gente pode perceber aí, ó, em pré-estiramento, quando o indivíduo está na posição de agachamento e vai fazer o salto, está ali no ângulo de 60 graus, e ali mais ou menos intermediário, no ângulo de 90 graus, e mais embaixo as proteínas contráteis, uma sobreposta sobre a outra, que seria já na fase final. O que a pliometria vai fazer? Vai fazer maior eficiência nesse processo de contração, principalmente quando as proteínas contráteis perdem o contato, teoricamente, perdem o contato e não estão mais sobrepostas umas sobre as outras. Então o processo de contração, né, que é o modelo de deslizamento, vai fazer com que a tração seja muito mais eficiente, gerando com isso um movimento mais forte e eficiente. Para que isso aconteça, a gente tem dois tipos de ação básicas, né? Vários tipos de salto, mas entre elas dois tipos de ação que caracterizamos como CAI, ciclo, alongamento e encurtamento. Com uma característica longa, onde explora todo o potencial de contrabilidade ou de extensibilidade da fibra, e o CAI curto, ciclo, alongamento e encurtamento, onde explora parcialmente esse processo. Eu posso dizer que o CAI longo são os saltos propriamente ditos, e o CAI curto são os saltitos. Qual a diferença de um sobre o outro? O CAI longo vai potencializar o processo. E o CAI curto, ele não tem a capacidade de potencializar como o CAI longo, porém, para um iniciante, vai funcionar como primeira etapa do processo de adaptação ao treinamento pliométrico. Que funcionaria mais ou menos como nessa figura. O CAI curto trabalharia o processo de contrabilidade como na figura A, e o CAI longo exploraria maior processo de contrabilidade como na figura B. Então essas são as dicas do trabalho da perspectiva fisiológica do treinamento pliométrico, para que a gente possa entender um pouquinho mais de dentro para fora a estrutura da contração no treinamento pliométrico, para que possamos prescrever o treinamento de forma mais eficiente e segura. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco a gente se vê por aqui. Até a próxima!